Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, segunda-feira, 27 de julho, agora meio-dia, 3 minutos, está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Região Oeste registra mais de 40 mortes por Covid-19. Meio-dia, 4 minutos, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio e José Bonfim daqui a pouquinho traz informações pra gente, direto das ruas da cidade. Débora, boa tarde pra você. Boa tarde, Raquel Santana. Boa tarde, El Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Hoje temos pergunta. Você participa com a gente daqui a pouquinho lá na live disponível e também pelo WhatsApp. A pergunta de hoje é: você acredita que até dezembro o cenário de pandemia vai melhorar? Eu espero que sim, né? Eu também espero que sim. O que você espera? E a gente torce para que isso aconteça mesmo, não é, Débora? É verdade. E a gente volta a falar aqui da nossa região, cenário de pandemia. O Hospital do Oeste, que é referência na nossa região, tem 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A ocupação, dados divulgados no final da tarde de ontem pela CESAB, ocupação de 93%. Ou seja, disponível 1,4% de leito. Hoje, a administradora e coach Thaís Souza vai trazer dicas para alavancar a vida financeira na coluna Vida Financeira Próspera. Pandemia traz novos desafios aos 30 anos do ECA. Eu conversei com a conselheira tutelar Shirley Bernardes. Daqui a pouquinho você vai conferir a nossa entrevista. Novos leitos prometidos pelo secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, na semana passada, não estão em funcionamento. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre isso. E preparei também um resumão sobre a situação da Covid-19 aqui na nossa região. Dentro do Direto ao Assunto, fique com a gente, participe pelo nosso WhatsApp 3628-2306, participe também pelo Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao Assunto. Muito bem, vamos às informações sobre o tempo para esta segunda-feira, mais uma semana que se inicia aqui em Lem. O dia será de sol com algumas nuvens, não chove, máxima de 29 graus. Umidade do ar com variação entre 31% e 80%. Amanhã, a temperatura variando entre 14 e 31 graus. Em Barreiras, dia quente, máxima de 29 graus. Tempo firme também em São Desidério, máxima de 30 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da nossa região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 94,33. O milho vale R$ 40. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. Temos também a arroba do boi gordo, que está custando R$ 220, né? E hoje o dólar, que vale R$ 5,19. Você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar do decreto e também se pode fazer aquelas aglomerações dentro da própria residência, se as pessoas podem receber outras pessoas de fora da convivência para fazer festinha, para tomar uma cervejinha, fazer um churrasco. A gente vai falar sobre o decreto porque, infelizmente, muita gente parece que não acessa o decreto e gosta de descumprir também essas medidas. A gente vai falar sobre isso, Débora vai trazer um relato para a gente e vamos pontuar o que o decreto do município diz sobre isso daqui a pouquinho. Agora, Bonfim tem informações para a gente. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel, boa tarde para você, boa tarde, Débora Muniz, boa tarde, um grande abraço para você que está ligado no Jornal Direto ao Assunto. Período de meio-dia, período de movimentação, correria no trânsito aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Nesse exato momento a gente já nota trânsito funcionando, grande fluxo de veículos nas vias das BRs 242, BR-020, que passam aqui pela cidade de Luiz Eduardo Magalhães, as ruas também do centro da cidade também, com muita movimentação, né? O pessoal já saindo ali dos estacionamentos, setor comercial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, período de almoço, né? Para aproveitar
esse período aí de 2 horas aí. Tem gente que tem menos do que isso aí, por isso essa correria que a gente nota e vê todos os dias nesse período, um dos períodos mais complicados de pico, veículos ao mesmo tempo transitando aqui nas vias de trânsito rápido na cidade. As paralelas com movimentação muito grande, Enedino Alves da Paixão pelo lado do Santa Cruz e Floresta, sentido bairro Jardim Paraíso e a cidade de Barreiras com grande movimentação. Centro da cidade também, já na Avenida Barreiras, movimentação, Rua Paraíba, Rua Paraná, Rua Rondônia, aqui o pessoal acessando a Eduardo Campos, e também nas duas vias da 242, a gente já nota uma grande movimentação de veículos neste exato momento. Na semana, marcado por vários acidentes aqui na cidade, também na região, também acidente na BR, teve ação também da polícia, e mais uma operação da Polícia Militar aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, fiscalização também por parte aí da Covid-19, os órgãos aqui da cidade também fazendo a fiscalização, e a gente já traz esse levantamento, teve nesse final de semana, Operação Saturação, mais uma edição da Polícia Militar, 85 Companhia Independente aqui de Luiz Eduardo Magalhães, foi no último dia 25, portanto no sábado, passando pelos bairros Santa Cruz, Conquista, Solar Santa Cruz, Balneário, Rio das Pedras, Jardim das Acácias e também conjunto habitacional Sol dos Cerrados, foram visitados aí pelas viaturas e guarnições da Polícia Militar através da 85. 11 policiais estiveram fazendo parte aí dessa operação, comando do capitão Giovanni, e nesse horário, passaram por esses bairros abordando veículos e também fazendo a fiscalização de pessoas. Durante a operação foram intensificadas abordagens nos bairros acima selecionados, acabei de passar, 220 pessoas foram abordadas, 12 estabelecimentos comerciais, também abordados, 15 carros foram verificados, fiscalizados, e 10 motocicletas nessa operação saturação, sempre acontece aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, teve ocorrências também por parte do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Na semana passada, na última quinta-feira, teve uma ação na BR, inclusive ficou congestionado o trânsito na BR em virtude de incêndio na mata, acabou, portanto, provocando uma grande fumaça, atrapalhando o trânsito e deixando ali a via impossibilitada de tráfego por parte das pessoas que utilizam, portanto, a BR-242. Felizmente, nessa época, está sendo comum. Ultimamente, o equipamento aqui de Luiz Eduardo Magalhães tem sido muito acionado, e nesses últimos dias tem sido acionado principalmente para fogo que atingiu vegetação, a área de vegetação próximo às vias de acesso às BRs que passam aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A última quinta-feira foi na 242, fogo registrado pouco depois das 2 horas da tarde, no trecho do setor industrial, por isso teve iniciação ali rapidamente do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães para fazer o controle ali do incêndio, por volta ali de 30 minutos, meia hora, a equipe atuando para combater por completo e liberar também o trânsito naquela área. E no final de semana também não foi diferente, A guarnição acabou debelando também um incêndio que atingiu também mata nas proximidades da 242, só que agora trecho da cidade de Barreiras, as chamas atingiram a vegetação, vários quarteirões com muita fumaça, o fogo tomou de conta de uma área, foi necessário, portanto, o 17º grupamento do Corpo de Bombeiros Militar ir até o local para fazer o controle, portanto, desse incêndio, liberando também a passagem dos veículos. Felizmente, acontece e isso pode provocar sérios acidentes graves nas BRs, quando acontece esse tipo de ação. Agora, acidente 135, BR-135, acidente ontem, domingo, pouco depois também das 14 horas, motorista acabou perdendo o controle do seu veículo Ford K. Esse na 135, próximo do povoado de Barreiras. Essa 135 é a que faz ligação de Barreiras até a cidade de São Desidério, ali próximo do povoado de Paraúna. O veículo só parou após bater em uma árvore. O condutor acabou ficando ferido neste acidente. Foi socorrido por unidade
do SAMU, o carro desceu a ribanceira, parou nessa árvore e a Polícia Rodoviária Federal, como é trecho de BR e é rodovia federal, eles fizeram o registro, portanto, deste acidente. Agora, outro também acidente, infelizmente, com uma criança e seu avô, aconteceu ontem à noite, pouco depois, próximo ali às 20 horas, um senhor de 53 anos, e também uma criança, o seu neto, um menino de 5 anos, eles ficaram gravemente feridos ao serem atropelados por uma caminhonete Avenida JK, próximo ali, divisa do Jardim das Acácias, com o Jardim P, na rua Ponta d'Água. Já faz parte ali do Tropical Ville, os 3 bairros ali faz a divisa naquele ponto. Infelizmente, esse grave acidente, a condutora da caminhonete, ela trafegava pela Avenida JK, que é preferencial, quando, segundo ela, foi surpreendida por esse senhor numa bicicleta com uma criança e, segundo as informações que ela passou no registro, ela não teve tempo de frear ou desviar. Acabou, portanto, atropelando. As 2 vítimas foram socorridas pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento. E o garoto, esse garotinho, ele teve maior gravidade e foi encaminhado diretamente para o Hospital do Oeste, Grave acidente, portanto, ali, início da noite no bairro Jardim das Acácias. Para a gente finalizar as nossas informações, a Polícia Federal prendeu um estelionatário que estava aplicando muitos golpes aqui em Luiz Eduardo Magalhães e também na cidade de Barreiras. Essa apreensão, esse cidadão, ele foi preso no sábado, dia 25, às 14 horas e 30 minutos, identificado pelas iniciais NAM, acusado de aplicar dezenas de golpes na região oeste, principalmente nessas 2 cidades, aqui em Luiz Eduardo e também na cidade de Barreiras. A maioria dos golpes contra proprietários de imóveis urbanos e também rurais, que já ele passava por inquilino, alugava o imóvel ou a fazenda e arrendava em ocasiões e depois vendia, ele vendia esses imóveis para outras pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o acusado, ele não foi preso por aplicar os golpes na região, e sim por força de um mandado de prisão do juiz Dalton Igor de Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, onde o mesmo é acusado de praticar outro crime de portar e comercializar notas falsas, ou seja, já vem aplicando vários tipos de golpes e crimes já desde o Mato Grosso do Sul. Foi preso, conduzido para a sede da 11ª Cofim, que fica na cidade de Barreiras, foi encaminhado para o presídio local, vai aguardar, portanto, ser recambiado para Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, ou seja, muita gente, foi lesada por esse estelionatário, que já vem praticando esse tipo de crime há muito tempo. Agora, está nas mãos da justiça, portanto, trabalhando e encontrando mais e mais crimes praticados aí por esse rapaz. Em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, o delegado Dr. Rivaldo Luz, que é o regional, está cuidando desse caso, fazendo, portanto, todas as investigações e encontrando cada vez mais pessoas que foram lesadas aí por esse rapaz. Situação complicada, acontece de vez em quando esse tipo de fato aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, tem os boletins da Covid-19 das principais cidades do oeste da Bahia. A gente vai trazer um levantamento dos últimos boletins divulgados pelas secretarias de saúde. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Tem participação lá no Facebook. O seu Eduardo Brasil está aqui participando da nossa enquete. Boa tarde, meninas. Eu não acredito que até dezembro a pandemia seja finalizada. Tem muita água neste rio para andar ainda. Beijos. Muito obrigada pela sua participação, seu Eduardo Brasil. O Carlos Santos está dando boa tarde para a gente. Boa tarde também para você, Carlos. O Kleber Cabral também dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Raquel, Débora. Ótima semana para todos. Uma excelente tarde para você também, Kleber, e excelente semana. Débora, agora tem um recadinho para a gente. Daqui a pouquinho, uma entrevista com a Shirley Bernardes. Ela é conselheira tutelar e a gente falou sobre os 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Moderna FM. Superlojas Nosso Lar, é o Super Verão de Imóveis Nosso Lar, em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções da Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km.
Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 19 minutos. Quem está acompanhando a gente também lá pelo Facebook é o Clébio Borges, dando boa tarde para a gente. Boa tarde, ótima semana para todos. Muito obrigada, Clébio. Obrigada pela sua participação e audiência também. E olha só, a pandemia traz novos desafios aos 30 anos do ECA. Eu converso agora com a coordenadora do Conselho Tutelar de Luiz Eduardo Magalhães, Shirley Bernardes. Shirley, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Moderna. Muito bom estar aqui de volta, né? Para falar com você, para falar com os ouvintes e falar um pouco do trabalho do Conselho Tutelar aqui de nossa cidade. Obrigada pelo convite e a gente espera contribuir, a gente espera colaborar aí com as informações. Nessas 3 décadas do ECA, há motivos para comemorar? Sim, nós temos muitos motivos para comemorar, né? Afinal, trata-se de um estatuto que veio com o objetivo de oferecer proteção integral para a criança e o adolescente, né? Então, é uma grande conquista, sim. É um estatuto que traz essa proteção e traz também uma maneira, uma forma de dar a nós, conselheiros tutelares, uma autonomia, né, para a gente realizar o atendimento e, na grande maioria das vezes, transformar a vida daquela criança ou do adolescente que teve seu direito violado. Todo o nosso trabalho, Raquel, ele é baseado no ECA. Tudo que nós fazemos é direcionado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que ali ele traz leis que de fato garantem essa proteção, né? São leis que trazem ali claramente os deveres dos pais, dos responsáveis. Então, assim, é um estatuto valiosíssimo, né? Que a gente comemora a cada ano com muita alegria. Eu conheci o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tinha 20 anos, né? De lá para cá, eu nunca deixei de acompanhar, eu nunca deixei de estudar, porque é importante que se diga aqui, Raquel, que não é só eu, conselheira tutelar, que devo conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Você que trabalha com educação deve, você que trabalha na saúde deve conhecer, você que é simplesmente um cidadão, mas que tem filho, se não tem filho, tem sobrinho. Então, assim, é um documento que trata dos direitos da criança e do adolescente. Então, é importante que a comunidade conheça, né, esse estatuto. Shirley, você pessoalmente tem muita experiência como conselheira tutelar. O que você percebe de avanços nesses anos e o que ainda precisa melhorar? A experiência a gente vai adquirindo ao longo do desenvolver ali do trabalho, né? E ela é construída dia a dia. Eu tive um primeiro mandato, né? Agora estou no 7º mês aí do 2º mandato. E eu sempre costumo dizer, Raquel, que o Conselho Tutelar, ele me ensinou e me ensina coisas que universidade nenhuma poderia me ensinar, né? Ali a gente vê diversas situações, a gente vive situações que a gente jamais imaginaria, assim, que pudesse acontecer, mas a gente observa, sim, que houve avanços, né? Principalmente na questão das pessoas acatarem o que está ali no ECA, né?
Se você observar, lá no ECA está dizendo que toda requisição do Conselho Tutelar ela tem que ser atendida, seja na unidade escolar, seja na unidade de saúde, seja na promotoria, no judiciário. Então, assim, o Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, ele recebe do ECA essa autonomia de verificar a situação e direcionar tudo aquilo que seja necessário, né? Mas você fala da questão de mudanças, de mais avanços. Sim, né? A gente observa que precisa haver esse avanço, né? A gente observa que ainda falta muito, porque nem tudo que está ali, infelizmente, nem tudo que está ali costuma ser cumprido. Muitas vezes o conselheiro tutelar, ele faz o trabalho dele e ele faz um encaminhamento, lógico, baseado no ECA, mas infelizmente nem todos eles são atendidos, né? Então existe aí essa falha, né? Que boa parte dele já é conhecido, é atendido, mas tem sim, há muito ainda o que se fazer, né? É preciso trabalhar ainda para que haja esse aceitamento maior, né? Para que as pessoas, que essa aceitação seja maior. Porque o que está ali, ele, quando direcionado da forma legal, como o ECA orienta, ele pode salvar vidas. Então, a gente observa que é necessário que haja ainda alguns avanços. Em tempos de pandemia, as violações aos direitos de crianças e adolescentes têm crescido? A pandemia é algo que veio para assim, nos surpreender mesmo, né? Ninguém nunca pensou em passar como um período como esse. Eu costumo dizer que as escolas, elas são os nossos alto-falantes, né? A gente está sempre fazendo palestras em escolas. Eu, particularmente, gosto muito de participar das reuniões com os pais. Então, assim, a escola, ela é uma forte aliada do Conselho Tutelar, porque é na escola que aquele profissional da educação vai observar qualquer tipo de violência que aquele aluno esteja sofrendo. Com o fechamento das escolas, essa ponte entre família, escola e conselho tutelar, ela foi bloqueada, né? Então, assim, isso tem me causado uma certa angústia, uma certa preocupação, porque nesse período a gente observou que a demanda diminuiu, porque a gente tem uma grande demanda vinda das escolas. Então, a pandemia, nesse ponto, ela já causou aí mais esse bloqueio. Até mesmo o número de denúncias diminuiu, mas a gente opta por pensar que essa diminuição é porque está tudo bem, né? A gente prefere pensar assim, mas é um período que reduziu até mesmo o nosso atendimento, né? Aqui em nossa sede, a gente está funcionando somente das 8 ao meio-dia. No demais período, a gente atende através do nosso telefone de plantão. E o fato dessas crianças e adolescentes estarem dentro de casa mais tempo, onde infelizmente muitas vezes o abusador também reside, é um fator de risco para esse público? Sim, com certeza. Qualquer criança e adolescente que sofre uma violência, seja ela de que tipo for, ela vai dar sinais. Por isso que é importante os pais, os educadores, é importante que a gente esteja atento. Ela vai sinalizar. Talvez no primeiro momento ela não sinalize, mas ela vai sinalizar, porque é algo que até mesmo para um adulto, né, seria difícil de guardar, de esconder. Imagine aí para uma criança. Então, assim, em determinados casos, a gente vê que esse período em casa, ele acaba trazendo, sim, uma situação de risco. Como também a falta, né, do ambiente escolar, que é aquele momento em que a criança ela passa aquele período na escola. Só que nós sabemos, infelizmente, que nem todo mundo está, de fato, em casa. Então, assim, é uma questão, sim, muito preocupante. Eu estou torcendo, eu estou em oração assim diariamente para que tudo isso passe e que quando passar nós não tenhamos notícias ruins desse período enquanto esses alunos estão em casa. Como as pessoas podem entrar em contato com o Conselho Tutelar? Houve alguma mudança por causa da pandemia? O nosso meio de comunicação com a população
O meio principal é do nosso telefone de plantão, pelo fato dele funcionar às 24 horas. Então, a gente recebe muita ligação. As pessoas estão constantemente utilizando este meio. A mudança que a pandemia trouxe, né, foi a redução do atendimento na sede do Conselho Tutelar, que está funcionando das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. Esse período da semana sempre foi assim, né? A nossa sede, ela nunca abriu no sábado, mas nós temos, né, também temos o Disque 100, que é também um canal por onde a gente tem recebido denúncia. Então, além da população poder nos procurar na nossa sede, pode estar fazendo contato com a gente pelo nosso telefone, que é o 779-8802-4773. Esse telefone ele tem WhatsApp também, para recebimento de endereços, recebimento de foto. A gente recebe vídeo, né? Mas a gente sempre pede para que a denúncia seja feita através de ligação. Temos também o nosso telefone fixo, que é o 3628-1293. A gente vai estar sempre à disposição. Eu gosto sempre de falar da importância, né, da denúncia. É importante que se denuncie, porque quem não denuncia acaba, de uma certa forma, sendo conivente com aquilo que está acontecendo, né, com aquela violência que está ali sendo oferecida para aquela criança. Muitas pessoas deixam de fazer essa denúncia porque alegam não querer se envolver, mas você não tem necessidade de falar o seu nome. Caso não deseje falar, isso não é obrigado. O que a gente pede, Raquel, é que essa denúncia ela seja feita com o máximo de informação que você puder. Né? Muitas vezes a gente recebe uma denúncia, mas aí fala assim, olha, tem uma criança que está sofrendo a violência X, é na rua Y. A gente precisa de mais detalhe, né? E quando você se esforça para buscar se informar daquele endereço bem mais completo, você está fazendo uma grande boa ação. E, na verdade, não se limita a uma boa ação, né? É uma questão de obrigação. A lei diz que quando eu não denuncio, eu também posso ser responsabilizada. Shirley, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. É sempre bom conversar com você. Eu é que agradeço pelo espaço, né? Eu que agradeço por essa oportunidade. Em nome de todas as conselheiras, eu quero aqui muito agradecer pelo seu convite, pelo convite da Rádio Moderna. Desejar sempre que vocês estejam aí firmes e fortes, levando informação para a comunidade. Inclusive, esse é um convite assim, muito precioso, porque como eu falava anteriormente, né, com o fechamento das escolas, a gente acaba que perde esse canal de comunicação, então isso é muito importante, né? Quero desejar que tudo isso acabe logo. Quero desejar que a gente volte à nossa rotina normal, né? Quero deixar aqui o meu abraço para todas as famílias que nos escutam agora, neste momento. Pedir que valorizem mais a sua família, valorizem os seus filhos, estejam próximos deles. Busque entender os seus anseios, as suas dúvidas, né? Eu costumo dizer que a melhor forma de prevenir qualquer tipo de violência, ela começa pelo diálogo, né? Então, se o seu filho apresentar qualquer comportamento diferenciado, não ignore, também não o condene por isso, mas busque saber o que está acontecendo. Nesta mesma oportunidade, eu convido a população que conheça o ECA, né, que explore o que está ali, porque dessa maneira você também contribui para o fim da violência contra a criança e o adolescente. Eu quero só mesmo deixar um abraço, dizer que nós estamos à disposição da população e a gente espera estar aqui novamente, breve, para a gente continuar falando aí dos direitos e dos deveres, né, das crianças e dos adolescentes. Um abraço a todos. Um abraço para Shirley e lembrar que essa entrevista foi feita pelo WhatsApp, a gente fez, montou depois e ficou bonitinho no final. A Mari Barbosa está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Boa tarde, meninas lindas. Ah, obrigada, Mari.
Aí, elogiando a gente, né? A gente tenta. Ai, vamos mudar de assunto agora. 12h33. Daqui a pouquinho tem a Thaís Souza, nossa colunista, Vida Financeira Próspera, dando dicas pra gente. Dicas de como alavancar a vida financeira daqui a pouquinho. Mas antes, Débora tem um relato pra gente. Exatamente, Raquel. Eu acho importante a gente trazer esses relatos, né? Principalmente quando acontece conosco, né? Porque a gente vê os relatos dos ouvintes, das pessoas que a gente conhece. E quando acontece com a gente, é diferente, né? Nesse final de semana, eu moro em um condomínio, né? E nesse final de semana houve uma aglomeração no meu condomínio. Algumas pessoas, em média 9 a 10 pessoas, né? Foram chegando mais pessoas, depois tinham menos pessoas. Vamos colocar que no mínimo 4 pessoas estavam reunidas que não moram na mesma casa. Havia som alto, estavam fazendo uma festa e tinha também bebidas alcoólicas. A gente não viu ninguém de máscara, então eu resolvi fazer a denúncia, né? Já que a gente é tão incentivado, a gente fala tanto sobre isso, para que as pessoas se conscientizem, tomem essa decisão de fazer a denúncia. Eu fiz essa denúncia, né, para o número que é passado para a gente poder fazer a denúncia. Depois a gente pode estar passado de novo o número. E me foi informado que eles iriam fazer a ronda passar por lá, né? Infelizmente, no momento em que eu acho que a patrulha chegou lá, eu não estava do lado de fora, porque eu queria ter visto o que ia acontecer. Mas eu ouvi eles chamando lá do portão e eu ouvi o rapaz lá do condomínio dizendo que era uma aglomeração de 4 pessoas. Que 4 pessoas... Não é aglomeração. Só rindo, viu? Só tem 4 pessoas aqui. E tinham saído 2 pessoas de carro, porque chegaram carros lá. Não era só o pessoal do condomínio, tinha outros carros chegando. E aí eu fiquei assim, perguntando, né? Eu fiquei indignada, essa é a verdade, né? E depois eu até comentei com Raquel pra saber se no decreto tem um número de pessoas. Então, existe um número mínimo? Eu posso fazer uma aglomeração com 4 pessoas na minha casa? Não pode. Se as pessoas morarem na mesma casa, pode. Se 10 pessoas moram na mesma casa, pode fazer a festinha lá. Mas se a pessoa não mora na mesma casa, não pode. É o que diz o decreto aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Os eventos e atividades públicos ou particulares, independentemente da quantidade de público, ainda que tenham sido previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, shows, feiras, com exceção das feiras livres, circos, eventos científicos, casamentos, aniversários, churrascos, comemorações de quaisquer naturezas, ainda que em âmbito residencial. Então, não pode, mas acontece, infelizmente, é o que está acontecendo muito no nosso município e a gente denuncia. Deixa eu achar aqui o número direitinho para vocês denunciarem. E eu acho que o pior é que, foi até o que eu comentei, né? Eu falei, gente, e é um descaso, porque e se alguém aqui no condomínio tiver com a Covid-19, tiver perdido alguém com a Covid-19, as pessoas estão festejando assim, né, pra todo mundo ver, não é nem dentro da sua casa, no quintal, pra todo mundo ver e não se importa. E eu tenho 2 amigos, 2 conhecidos no Rio de Janeiro que foram pra uma festa e os 2 deram positivo pro Covid-19. E muita gente não tá ligando pra nada. Infelizmente, já são 8 pessoas que morreram aqui no município de Covid-19, mas muita gente não tá ligando pra nada, pra essas vidas que já foram perdidas por Covid aqui no município. São 3 números para denúncia. É o 9946-7171, o 153 e também o 9701-4560. 9701-4560, 153 e também o 9946-7171. Você pode ligar e falar com alguém da Guarda Municipal. Eu já fiz ligações para esse número e falei com o secretário Daniel Álvares. Eu sei que ele está tentando, ele realmente manda um carro da guarda para fiscalizar, mas ele mesmo já falou que não tem efetivo suficiente para fiscalizar a cidade inteira. Então as pessoas precisam se conscientizar. Você precisa cuidar da sua própria vida. Se você não cuidar, outra pessoa também não vai cuidar, porque infelizmente esse senso de coletividade as pessoas não construíram, não estão construindo e infelizmente vai passar a pandemia. Eu sou muito negativa, né? Infelizmente, assim, todo mundo tá vendo. Mas é difícil a gente pensar positivamente, porque o que a gente vê aqui no município é isso.
Agora, 12h38. Vamos para um breve apoio cultural. Na volta, a gente vai falar com a Thaís. Todos os ritmos, uma só rádio. Moderna FM. Sicredi União. Informa a hora certa. 12h37. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Vários móveis com preços de fábrica. Cozinha Itatiaia e Acácia com balcão de 1.399 por 1.099. Conjunto Box Ortobon Casal de 1.469 por 1.299. Guarda-roupa Fendi 5 portas com espelho de 1.799 por 1.399. Toda loja em 24 vezes iguais. Compre também pelo aplicativo ou pela nossa central de atendimento. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que, neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Aliança Agropecuária, informa a hora certa. 12h39. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta agora, 12h42. De volta com o nosso Direto ao Assunto. Tem participação lá no Facebook, a Jusilene Sena. Oi, Jusilene, boa tarde para você. Dando boa tarde aqui pra gente. Eu espero que essa pandemia passe logo, pois eu já não aguento mais essa situação. Essa é a verdade, realmente. Tá difícil, viu? Agora, é bom a gente fazer aquela reflexãozinha. Os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, né? A gente está tão cansado e a gente nem trabalha na linha de frente. E os profissionais que trabalham na linha de frente, é muito difícil mesmo. Eu converso com familiares que estão trabalhando nesse momento na linha de frente e é muito difícil você ver as pessoas ao seu redor adoecendo, morrendo também.
Então, a gente torce para que isso melhore até dezembro, mas a gente sabe que os dados estão aí, que infelizmente a situação tem piorado. Mas agora a gente vai falar de outro assunto. Na ponta da linha com a gente, a Thaís Souza, nossa colunista. Oi, Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Raquel, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A gente que agradece mais uma vez pela sua parceria, Thaís. Daqui a pouquinho o Thaís vai dar tchau pra gente, mas é um tchau temporário. Thaís, vou trazer um pouquinho do currículo dela. É administradora, coach life financeira e também é analista comportamental. E hoje vai trazer dicas pra gente de como alavancar a vida financeira. Traz pra gente, então, Thaís, essas informações importantes. Raquel, passamos aí um bom tempo, né, juntos. A princípio foram todas as segundas-feiras, né, acredito, se não me falha a memória, foi do mês de maio e junho. Isso mesmo. E depois a gente começou aí uma vez, mas estou com vários projetos novos, mas fico à disposição desde já. É sempre um prazer tá podendo contribuir, né, com todos vocês. Essa parceria, sem dúvidas, é uma parceria maravilhosa. E hoje, sim, Raquel, eu resolvi fazer um resumão geral de tudo aquilo que a gente viu nesses dias, né, nesse tempo que passamos juntos, essa coluna. E quem tiver aí com papel e caneta na mão, anota, porque de repente você não viu as outras, né, não pôde ouvir. Então eu trouxe hoje, Raquel, 5 dicas para quem quer alavancar a vida financeira, mesmo diante desse tempo tão desafiador que estamos passando. Maravilha. Né? Então, primeira dica, que foi uma das primeiras coisas até lá que eu falei no primeiro programa, autoconhecimento. E aí as pessoas às vezes se questionam, mas por que autoconhecimento vai alavancar a vida financeira? De que forma? Autoconhecimento, gente, ele nos liberta, nos transforma. Porque o autoconhecimento é tão importante para alavancar a nossa vida financeira. Porque você vai passar a ter clareza sobre os seus pontos fortes, você vai passar a ter clareza sobre aqueles pontos que de repente estão aí te paralisando, você vai ampliar a sua visão, você vai conseguir também se enxergar, entender seu perfil comportamental, entender que as outras pessoas que estão ao seu redor agem de forma diferente e que nós precisamos buscar sempre o que o outro tem de melhor e potencializar aquilo que temos de muito bom. E aí, Raquel, vocês estão me ouvindo, Raquel? Estamos sim, perfeitamente. Ah, ótimo. E aí eu trouxe um exemplo bem prático de uma cliente minha, né, que ela mora em Goiânia e ela tem um espaço Herbalife e fiz um trabalho com ela, um processo de coach e aí ela, na parte da análise dela de perfil comportamental, ela conseguiu também diagnosticar qual era a crença com relação ao dinheiro que paralisava ela. Então, nós fizemos, né, eu fiz um desafio junto com ela para ela aumentar o faturamento dela mensal. E essa semana eu recebi um depoimento dela, eu publiquei até no meu Instagram, e ela falou, Thaís, a gente fez uma meta mensal de R$6.000, e esse mês, mesmo com a cidade e o comércio fechado, eu faturei R$1.000 a mais. Que massa. E além disso, ela trabalha também com consultoria, e ela antes cobrava R$1.500 na consultoria dela, ela fechou 2 processos de R$2.500. Ou seja, ela aí duplicou o rendimento dela em meio à crise, em meio a comércio fechado, tudo pelo fato do autoconhecimento, de se entender melhor, entender o seu perfil e entender, Raquel, qual era a crença limitante dela com relação ao dinheiro. Muito bacana. Então, essa é a minha primeira dica de hoje, autoconhecimento, se conheça, né, tenha clareza do que está te impedindo, você ganhar, alavancar os seus ganhos. A minha segunda dica é acreditar no seu produto e serviço. Porque quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês aí da rádio, quem está me ouvindo, mas eu já entrei em lojas e que eu fui perguntar sobre um produto, sobre um serviço e o vendedor gaguejou e não soube me explicar e demonstrando insegurança. Então, ou seja, você precisa acreditar naquilo que você se dispõe a vender.
E engana-se quem pensa que vendedor é só aquele que está ali na loja. Eu já falei sobre isso aqui nesses dias que a gente esteve junto. Todos nós somos vendedores o tempo todo, precisamos vender as nossas ideias, precisamos vender, né, o nosso diferencial, aquilo que a gente acredita. Então, acredite se você vende algum produto ou serviço, acredite, tenha brilho nos olhos, tenha paixão por aquilo que você se predispõe a fazer, porque você vai ver o quanto que isso vai alavancar suas vendas. Terceira dica, né? A gente viu aí o quanto que é importante nesses momentos de crise ter mais de uma fonte de renda. Porque se a nossa renda principal de repente falhar, a gente tem uma renda extra. Então eu dei várias ideias de como criar uma renda extra. E depois, quem quiser também ter mais dicas, pode entrar em contato comigo, vou deixar meu Instagram, vou deixar meu telefone. E tem diversas formas. Então, a renda extra, a dica principal é o que você faz de muito bem que as pessoas pagariam para você. Então, na minha última participação, eu dei também um exemplo de uma cliente minha que começou a fazer comida típica e conseguiu faturar R$8.000. Então, pense naquilo que você faz de muito bem. De repente é um artesanato, de repente é um tipo de comida, de repente você é muito bom em rede social, hoje em dia que está aí as pessoas precisando tanto. Enfim, comece a pensar sobre isso. Quarta dica, ter disciplina e constância, Raquel. Que tantas pessoas não sabem porque não conseguem alavancar a sua vida financeira, não entendem porque parece que a vida toda é rodar em círculos, né? Porque falta o quê? Disciplina. Então, uma dica que eu deixo aqui. Thaís, como é que eu tenho disciplina? Eu tenho passado para os meus clientes e vou deixar aqui hoje para vocês. Pega um papel, ou então, se você gosta de planilhas de computador, coloca o horário que você acorda ao horário que você vai dormir. E separe a sua agenda pelos papéis de vida que você exerce. Então, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou profissional, eu trabalho fora. Você precisa ter disciplina. Então, estabelecer horários para você cuidar de você, né? Porque muitas vezes cuida tanto do outro e esquece de cuidar de si. Então, tem que também tirar esse tempinho para você cuidar de si, de repente fazer uma caminhada, ir na academia, enfim. Mas é necessário isso, né? E ter um horário para cada coisa, horário de trabalho, horário que você vai começar a desenvolver sua renda extra. Aí as pessoas podem, mas que horas eu encontro isso? Gente, pessoas bem-sucedidas, grandes empresários, quem quer ter sucesso na vida, quem quer ser bem-sucedido, tem disciplina. Vai estudar as vidas das pessoas que venceram, vai ver que essas pessoas tiveram e têm disciplina até hoje. Inclusive tem até no Netflix a vida de Bill Gates, e fala muito bem sobre isso. Então assistam esse documentário sobre a vida dele. Ele tem horários para tudo na vida dele. E o cara é um dos maiores, né, bilionários aí do mundo. E a quinta e última dica é ter metas realistas para que você não estabeleça, eu costumo falar, sabe, Raquel, muito para os meus clientes, não faça uma meta absurda que você vai se frustrar, não. Comece com metas pequenas. Se hoje você, até assim, na vida pessoal mesmo, você hoje está sem praticar atividade física nenhuma, aí já vai querer fazer uma coisa pesada, não vai funcionar. Comece com caminhada de 30 minutos, 20 minutos, e isso você vai desenvolvendo e estabeleça metas, né? Por que as pessoas não emagrecem? Porque, quero perder 10 quilos. Bote na sua cabeça que você quer perder 2 e faça por onde. Né? Se você ganha R$1.000, eu quero ganhar R$2.000, como é que eu vou fazer isso? Então, tenha metas claras e realistas e vá fazendo essa mudança. E algo que eu quero deixar aqui para finalizar, né, a minha fala, eu sei que já está terminando, sucesso, Raquel e todos os ouvintes, é algo muito subjetivo, é algo muito pessoal.
Então, o que significa sucesso para mim, de repente, não é o que significa sucesso para você. Né? Às vezes, para um, sucesso é ter uma conta com milhões, para outro, sucesso é ter uma família estruturada, para outro, sucesso é ser reconhecido na carreira profissional. Mas, independente do que signifique sucesso para você, você precisa ser uma pessoa disciplinada, você precisa se conhecer, você precisa acreditar naquilo que você se predispõe a fazer, e você precisa ter essas metas metas claras, né, realistas, e, por fim, ter muita fé de que tudo vai dar certo, porque vai. Né? Vamos superar aí, antes de você me chamar, eu estava falando dessa questão de pandemia, e vamos sim acreditar que tudo isso vai passar, e enquanto estamos vivendo isso, vamos viver da melhor forma possível, ampliando a nossa visão e acreditando que sim, podemos melhorar e podemos prosperar mesmo diante das dificuldades. Tudo é uma questão só de mudança de visão e mudança de mentalidade. Verdade, Thaís, muito importante. Eu quero te agradecer por esse tempo que a gente passou aqui de parceria, tanto você todas as segundas e também nesses 2 meses que a gente passou fazendo a última segunda-feira do mês. Agradecer mesmo pela sua parceria. A gente anotou tudo aqui, esse compilado de dicas, eu e Débora, a gente anotou. E eu quero marcar com você, né? Já deixar assim pré-agendado, para a gente falar da sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita. A Thaís tem uma história de vida que serve de exemplo para a gente também nessas reflexões. E aí eu falo com você depois, então. Obrigada mais uma vez, Thaís, pela sua parceria aqui com a gente. Vai ser um prazer. E eu que agradeço, foi uma honra estar junto com vocês durante esse tempo. E com certeza, eu vou ficar muito feliz de falar um pouco da minha trajetória e também da minha superação. Maravilha. Muito obrigada e me sigam aí nas redes sociais, né? Que é Thaís com TH, Souza com Z, Coach. C-O-A-C-H. Thaís Souza Coach. Maravilha. Tanto Instagram quanto Facebook. É isso, eu já sigo lá então. Obrigada, viu, Thaís? Tchau, tchau para você. Eu Bom que trabalho. agradeço. Uma ótima tarde e uma semana maravilhosa para todos. Para todos, obrigada. Tem participação lá no Facebook, a Maria José Souza comentou aqui. Não deveria ser as duas usando máscara? Adoro quando os ouvintes reparam na gente, né? Tanto quando a gente está bonita e também usando máscara ou não. Maria José, quero te dizer o quê? No programa de sábado, que agora não vai existir mais, e éramos os 4, todo mundo usava máscara porque a gente não conseguia manter um distanciamento. Aqui no estúdio também a gente não consegue manter aquele distanciamento de 2 metros. Então, Débora utiliza. Como eu falo mais, eu não utilizo. Pega o exemplo da Rede Globo, vamos falar assim. Jornal Hoje, a Maju Coutinho não usa. Estou me comparando com a Maju Coutinho, sim. Ela não utiliza máscara, por isso que a gente está fazendo assim. Débora utiliza e eu não utilizo, porque a gente já faz uma prevençãozinha ali, né? Não é 100%, mas Débora já está me protegendo e se protegendo também. Então, por isso que eu não estou utilizando a máscara. Agora, 12h e 56 minutos. Tem recadinho pra gente, Débora? Moderna FM. Agora sim. Super Lojas Nosso Lar, Super Verão de Móveis Nosso Lar são 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções da Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 992 42 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Já no finalzinho do nosso Direto ao Assunto, Bonfim na ponta da linha. Daqui a pouquinho eu chamo, ele vai trazer alguns boletins aqui da região. Mas como prometido, eu fiz aquele resumão da situação aqui do Oeste, pandemia e Oeste da Bahia. A capacidade hospitalar da região é baixíssima, são 20 leitos de UTI e 22 clínicos,
concentrados no Hospital do Oeste para os 36 municípios, uma população de quase 800 mil habitantes. A ocupação, dados da CESAB de ontem, de 93% de ocupação dos leitos de UTI aqui na nossa região. Havia uma promessa de 10 novos leitos de UTI para a semana passada, mas segundo a assessoria de comunicação do Hospital do Oeste, ainda não estão em funcionamento. Chequei hoje isso. Luiz Eduardo Magalhães chegou neste domingo ao total de 832 casos confirmados e 8 mortes. Barreiras tem 1.263 casos com 17 mortes. Luiz Eduardo Magalhães, apesar de ter menos casos em relação a Barreiras, tem o maior índice de incidência da região, 951,76%. Esse dado aponta a capacidade de adoecimento da população. A chance de uma pessoa adoecer aqui é muito grande. E uma curiosidade sobre o município. Desde o início da pandemia, o comércio só ficou fechado por 5 dias. Lembrando que teve um decreto que previa o fechamento por 16 dias, mas reabriu muito antes. Luiz Eduardo Magalhães também nunca foi aí colocado no decreto do Estado. O Estado decretou o toque de recolher em diversos municípios do Oeste, mas o Luiz Eduardo ficou de fora diversas vezes. E outra curiosidade, apenas 3 municípios aqui da região não registraram casos de Covid-19, Sítio do Mato, Brejolândia e Brotas de Macaúbas. Eu conversei, inclusive, com a assessoria de comunicação de Brotas de Macaúbas. Essa semana a gente deve conversar com o prefeito ou com o secretário de saúde. Eles estão intensificando a barreira sanitária. Barreira sanitária em Brotas de Macaúbas dura 24 horas, então não para. A Serra do Ramalho, Tabocas do Brejo Velho, Vanderlei, estão há mais de 15 dias sem novos casos de Covid. Eu falei com o secretário de saúde de Vanderlei, a gente vai conversar com ele essa semana também. E aqui na região oeste tem um grupo de trabalho composto por profissionais da UFOB, da UNEB e do IFBA. Eles produzem um boletim semanal sobre o cenário pandêmico da região. Inclusive, em maio, alertaram gestores sobre a necessidade de medidas preventivas, mas ninguém deu ouvidos e esperou piorar como a gente tem hoje. Então, já são 3.200 casos confirmados aqui na região, 40 mortes, mais de 40 mortes, e destes, 1.137 estão ativos, 1.736 são considerados recuperados. Bonfim vai trazer para a gente agora os boletins por município. Oi, Bonfim. Muito bem, Raquel. A gente traz, portanto, alguns atualizados até ontem, né? Alguns municípios ainda não atualizaram neste final de semana, mas a gente vê novamente uma crescente em vários municípios. Vou começar com São Desidério, hoje confirmados 193 casos da Covid-19. As informações da Secretaria de Saúde, desse número, 124 já pacientes recuperados, 36 em análise, aguardando, portanto, o resultado dos exames, e um óbito registrado lá na cidade de São Desidério. Cidade de Barreiras que confirmou na manhã desta segunda-feira a 18ª pessoa vítima, paciente vítima da Covid-19. A Secretaria informou, portanto, em oficial, uma paciente de 78 anos de idade, era moradora do centro da cidade de Barreiras, faleceu, portanto, no início da manhã desta segunda-feira. Estava internada no Hospital do Oeste desde o dia 22 de junho. Possuía diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia também. É mais uma vítima aí da Covid-19. Barreiras que apresenta hoje, em números atualizados até ontem à noite, boletim informativo da Covid-19 em Barreiras, trazendo 1.273 casos confirmados, dos quais 618 pessoas já estão recuperadas, 606 em isolamento domiciliar, 22 internadas, 17, 18 óbitos, com esse já da manhã desta segunda-feira, e em análise um total de 287 pessoas aguardando, portanto, o resultado de análise. Cidade de Angical fica muito próxima da cidade de Barreiras, tem 12 casos confirmados da Covid-19, 7 ativos, e segundo a Secretaria de Saúde de Angical, 5 pessoas já recuperadas aí da Covid-19, 27 em monitoramento. Cidade de Correntina, cidade turística, quase 100 casos aí, 98 confirmados, 62 ativos, 36 pessoas já curadas,
e 72 em isolamento domiciliar. Este é o boletim da cidade de Correntina. Riachão das Neves, 68 casos confirmados, 62 pessoas já recuperadas e 22 em monitoramento lá em Riachão das Neves. Ipotirama, 187 casos confirmados, 139 curados, 45 ativos, 3 óbitos e 3 aguardando resultado de análise lá na cidade de Ipotirama. Cristópolis, 38 casos confirmados, 37 curados, 1 óbito e 6 pessoas em monitoramento lá na cidade de Cristópolis. Para a gente fechar, Bom Jesus da Lapa ainda não atualizou o boletim neste final de semana, mas o último boletim informativo de Bom Jesus da Lapa trazia o número de 106 casos confirmados, 76 pessoas curadas e na ocasião tinha 48 em análise. Essa é a real situação dos municípios aí do oeste da Bahia, trazendo, portanto, as informações dos seus boletins informativos aí da Covid-19. A gente finaliza, portanto, a nossa participação nesta segunda-feira, nesta edição do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Boa tarde, um grande abraço para você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Débora, tem o resultado da enquete para a gente? Temos sim, Raquel. Vamos ao resultado da nossa enquete de hoje. Você que participou, a pergunta é: você acredita que até dezembro o cenário de pandemia vai melhorar? 47% das pessoas votaram sim e 53% votaram não. É, bem apertadinho aí, né, o resultado. Bem dividido. Bem dividido. A gente torce, mas quando a gente começa a ver os números, a gente percebe que a situação não parece melhorar mesmo, infelizmente. Mas é isso. Débora, boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanhou hoje no Direto ao Assunto. Obrigada para todo mundo que participou com a gente. Uma excelente tarde. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no hora 8 às 7 da manhã. E agora tem Débora Muniz e o Revista Moderna. Até amanhã. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!